Fala galera, tô de volta, sejam muito bem-vindos à estreia do quadro CRCast. Por que CRCast? É que a gente vai fazer hoje no estilo podcast, só que no YouTube. Vamos falar de Jorge Jesus renovando com o Flamengo, vamos falar do Fred, que está de volta ao Fluminense, e vamos falar também da volta do futebol carioca, que está dando o que falar aí, que Botafogo e Fluminense estão se recusando a voltar, mas os outros clubes estão querendo voltar de qualquer jeito, mas tem que ser protocolado muitas coisas aí antes da gente voltar, não é? Então, sem mais delongas, vamos em frente que o assunto rende. Solta a vinheta, editor. Então, galera, antes da gente começar, eu tenho um convidado muito especial, um amigo, um irmão, só que de outra mãe, o Wellington. Seja bem-vindo, Wellington, ao CRCast. Se apresente para o nosso público. Olá, galera do YouTube, telespectadores do canal Renato. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje sendo gravado como podcast. Como foi apresentado, me chamo Wellington. Tenho também um canal no YouTube, mas são de mensagens devocionais, né? O canal se chama Wellington Teberge. E hoje, com muita alegria, estou aqui para falar um pouco do futebol e desenvolver um pouco daquilo que a gente gosta tanto, né? Que é realmente o nosso futebol, com assuntos extremamente importantes e interessantes para o nosso futebol brasileiro. Isso aí, meu querido. Então vamos começar falando da renovação do Jorge Jesus. Ele que renovou o contrato com o Flamengo até junho do ano que vem, 2021, com um salário um pouco mais de R$1.900.000 por mês. Isso trazendo por real, porque o salário do Jorge Jesus ele é baseado no euro, mas como o euro está em alta, ele deve ter feito uma negociação aí com a diretoria do Flamengo e aí o salário dele vai ser realmente esse, girando em torno aí de mais ou menos 23 milhões de reais no contrato dele. E daqui a pouco eu vou passar uma informação para vocês de quanto ele pode sair ganhando do Flamengo, se caso ele conquiste outros títulos com a camisa do Mengão. Mas então, vamos lá. O que isso impacta para o time do Flamengo e o que impacta para os outros clubes? Você acha que a gente vai ter uma hegemonia aí do Flamengo mais uma vez em 2020, 2021? Como você acha que vai se render o futebol quando voltar daqui para frente, Wellington? Bom, eu acredito que não só para o futebol carioca, mas para o futebol brasileiro e podemos dizer até mesmo mundial, essa questão da ficada, né, do dia do fico do Jorge Jesus tem um impacto muito interessante e muito importante, porque nós avaliamos há uns tempos atrás, o futebol carioca ele estava muito esquecido, muito largado, e o Flamengo, com essa mudança de vida salarial, de vida financeira, teve uma arrancada muito boa, até mesmo financeiramente. Mas com a chegada do Jorge Jesus, houve uma arrancada de títulos, né? E ele trouxe algo que a torcida espera e almeja sempre, né? Que é títulos, é ver as conquistas do seu clube. Então eu acho que para o futebol em si, a ficada dele no Flamengo é muito importante e tende ao mundo esportivo, mundo da bola, olhar para o futebol brasileiro de uma outra forma, com o Flamengo mostrando que pode ser sim uma potência no nosso cenário futebolístico. Sem falar também que eu acho que muitas pessoas, a gente vê os comentaristas falando assim, o Flamengo é favorito, mas pode ser que outros ganhem, mas vamos analisar o contexto da história. O Flamengo, ele não parou de jogar no estilo que jogou no passado, e na minha opinião, eu acho que esse ano eles até evoluíram um pouco mais do que o ano passado, e os outros clubes ainda não. Se você for reparar, quem aí tá tendo um estilo de jogo, um futebol que tá encantando juntamente com o Flamengo? O Palmeiras tem grana também, né? Só que não tá jogando a mesma coisa que o Flamengo tá jogando, né? Isso
pode ser que, tipo assim, isso também não quer dizer nada, porque quando o Flamengo jogar contra o Palmeiras pode muito bem lá ganhar o jogo, entendeu? Mas analisando um contexto que é mais fácil, um clube que joga melhor, que joga bem, com uma regularidade gigantesca, como é o caso do Flamengo, não tem como não afirmar que ele vai ganhar tudo. Pode ser que nos torneios mata-mata isso aconteça diferente, mas essa renovação do Jorge, né, eu particularmente acredito que vai ser muito difícil o Flamengo não ser campeão carioca, do Flamengo não ganhar de novo o Campeonato Brasileiro, não ganhar de novo a Libertadores ou a Copa do Brasil, enfim, vai ser muito difícil não ver o Flamengo levantando taça esse ano por essa conta, porque se você pegar os grandes que sempre são favoritos a ganhar o título do Brasileiro, o Palmeiras, tudo bem, ele tem elenco para ir bem até o final, mas acho que ainda é inferior ao Flamengo. O São Paulo tem essa cancha, esse time, não vou dizer nem elenco, mas o time para sustentar e perseguir o Flamengo até o final. O Atlético Mineiro agora com o São Paulo, pode ser, mas eu ainda não vejo um elenco que possa competir com o Flamengo. Sinceramente, eu não vejo nenhum outro clube no Brasil que seja capaz ou que esteja no mesmo nível de chegar onde o Flamengo está, né? Então foi uma bola dentro demais da diretoria do Flamengo, de ter renovado com ele, de ter se acertado com ele, e dava para ver que ele queria ficar, ele não queria sair agora. Talvez ele pretenda ficar mais uma temporada, mais para se consolidar, para se tornar mais ídolo. Então talvez seja isso que o Brasil esteja precisando, ver que pode vir bons exemplos de fora, que a gente pode agregar e instalar, né, nos clubes de futebol, esse estilo de jogo ofensivo, né, não ser tão retranqueiro como a gente vê, embora o Tite tenha ganhado a Libertadores e o Mundial, a gente sabe que o estilo de jogo dele não é para servir de espetáculo, é aquele estilo de jogo para tentar ganhar, né? Então, certeira aí a renovação do Jorge Jesus, e acho que vai ser muito difícil alguém tirar o título do Flamengo de todas as competições esse ano. Os números falam por si só, né? Os números eles já mostram que foi um casamento basicamente perfeito, né? Ele chegou, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores, e isso para as competições é muito bom, porque vai obrigar os outros clubes a se igualar ao Flamengo, a se equiparar, a investir mais, a trazer bons jogadores, a investir em suas bases, para que consiga acompanhar o futebol que o Flamengo tem demonstrado dentro de campo. Como o Renato citou, né, Atlético Mineiro, São Paulo, são clubes que estão fazendo apostas com novos técnicos, mas o Flamengo com o Jorge Jesus já é uma realidade. E querendo ou não, já é o clube a ser batido. E sem falar também que, tipo assim, eu acho que, como eu falei anteriormente, eu vou trazer aqui uma informação agora de quanto o Jorge Jesus também pode ganhar ainda no Flamengo caso conquiste outras competições, né? Uma informação que eu obtive é que se, por exemplo, ele ganhar Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil, ou quase todos eles, ele pode terminar o contrato dele embolsando 50 milhões de reais no Flamengo. E isso é histórico. Eu nunca vi um técnico ser capaz de receber tanto em dinheiro de um clube aqui no Brasil quanto ele. Mas isso também mostra o quanto o Flamengo está colhendo os frutos de antigamente. Porque antigamente, né, na época do Bandeira, dentro de campo, o Flamengo ele não conseguia conquistar aquilo que procurava. Mas aos poucos, né, na gestão Bandeira de Melo, eles foram quitando as dívidas, né? Aos poucos o Flamengo foi se reestruturando e agora está colhendo os frutos daquilo que foi plantado lá com Bandeira de Melo, né, que aos poucos foi quitando a dívida. Agora o Flamengo tem superávit ao invés de déficit, como muitos outros clubes têm. São Paulo, Corinthians está com déficit de muita grana, sei lá, é mais de 600 milhões de reais, e envolvendo o estádio ainda. E essa conversa a gente vai ouvindo há muitos anos. Então vai se ter uma hegemonia do Flamengo
nos próximos anos, dificilmente alguém vai tirar alguma coisa do Flamengo. Ano passado, quando o Jorge Jesus chegou, o Flamengo tinha sido campeão carioca, tinha se classificado na Libertadores, mas naquele meio termo que teve ali a Copa do Brasil, o Flamengo não tinha perdido os jogos. Aconteceu de perder nos pênaltis. Mas se o Flamengo já tivesse encaixado como se encaixou depois daquela eliminação na Copa do Brasil, que eu acho que foi graças àquela eliminação que o Flamengo conseguiu direcionar toda a sua força para a Libertadores e assim conquistá-la, eu acho que esse ano vai ser bem diferente. Porque o Flamengo montou um elenco. Porque se você for tirar os titulares do Flamengo e colocar os reservas, ainda assim é melhor do que muito time que está na Série A. Se você for pegar o meio de campo do Flamengo, o meio-ataque do Flamengo, você tem Arão, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Se você for botar os reservas, você vai ter Thiago Maia, Diego, Michael, Pedro Rocha e Pedro. Entendeu? Não tem. Vai ser muito difícil bater o Flamengo esse ano. Entendeu? Então, os outros torcedores agora vão ficar até bolados comigo, mas não tem como Botafogo, Fluminense e Vasco, trazendo para um âmbito estadual, terem alguma chance com o Flamengo. Aí você vai falar, mas ano passado o Vasco teve aquele jogo 4-4 o Flamengo. Beleza, clássico é clássico. A gente não tem como... como é que se dá o termo? Subestimar o seu adversário em um clássico, porque no clássico a pessoa dá a vida, ela dá o sangue, ela vai na raça. É diferente. E eu julgo aquele jogo do campeonato como o jogo que deu uma... Não vou dizer que deu uma graça, mas que foi um jogo que deu apetite de ver. Que tipo assim, tanto o empate pro Vascaíno foi bom porque ver o seu time jogar como jogou com o melhor time do campeonato é um motivo de alegria. E ver o Flamengo também jogando daquele jeito mesmo, tomando 4 gols, também deu uma graça. Foi um jogo bom de se ver. É um jogo que não valia nada, mas que foi ótimo de se ver e de se comentar, não é? Sim. Foi um jogo bem atípico, né? Um jogo bem interessante, mas como você mesmo falou, infelizmente ou felizmente, dependendo dos ouvintes, né, dos times que as pessoas que estiverem ouvindo torçam, a realidade é que, como eu disse antes, o Flamengo é o time a ser batido, tanto por outros clubes, né, fora do estado, como no próprio futebol carioca. É isso aí, só pra gente encerrar o tema Jorge Jesus, eu acredito que, tipo assim, a fama dele em Portugal, né, já era muito conhecida, porque ele treinou Benfica, treinou o Sporting, né, treinou acho que o Braga também, se eu não me engano. E a fama dele lá em Portugal, com esse sucesso que ele tá tendo no Flamengo, aumentou. Porque, por causa dele, os jogos do Flamengo estão sendo transmitidos em Portugal. Entendeu? Então ele tá virando uma figura de um país. Um exemplo de um técnico português que foi pro Brasil e tá tendo sucesso e tá colocando os outros treinadores na roda da inveja, né? Porque tem treinadores que estão realmente invejosos pelo Jorge Jesus em tão pouco tempo ter feito o que treinador aqui tá tentando uma vida inteira. Entendeu? Mas em vez da pessoa bancar... Isso obviamente, talvez não tenha nenhum técnico aqui da Série A que vai ouvir o que eu estou dizendo agora. Mas se caso ouça, não fique invejoso, aprenda. É uma coisa que muitos jornalistas, administradores, qualquer área que você tiver, se pintar alguém que é melhor do que você, que faz melhor do que você, não inveje. Aprenda, arranque de bom aquilo que a pessoa está fazendo, para você realmente crescer e agregar. Não é verdade? E então é isso, gente. Escreve aí nos comentários o que você acha dessa polêmica do Jorge Jesus aí ter renovado, o que isso vai causar nos outros técnicos, até porque o Flamengo é favorito a tudo, tá bom? Escreve aí nos comentários. A gente volta em 5 segundos para falar do Fred no Fluminense. Bom, galera, estamos de volta para o segundo bloco do CRCast. Vamos falar agora do Dom Fredon.
Rei dos Stories, né, como ele muito é chamado, ele que acertou a sua volta para o Fluminense, ao tricolor das Laranjeiras. Obviamente, muito tricolor ficou feliz com essa notícia. E uma coisa inusitada, ele veio de BH até o Rio de Janeiro, de bicicleta, também aí no intuito aí de arrecadar alimentos para famílias carentes aí, ou que estão passando alguma necessidade por conta do Covid-19. Né? Ele renovou, seu salário aí vai girar em torno de 300 a 400 mil por mês, né? Porque o Fluminense não está podendo exagerar no seu teto salarial, mas eu ainda acho que o Fluminense está gastando muito. Obviamente deve ter algum parceiro ou empresário que vai ajudar no pagamento desses salários, e acredito que não tenha sido divulgado, não apurei nenhuma informação a respeito disso. Mas o Fredon tá de volta, Wellington. O que você acha? Você acha que ele vai reviver os dias de glória quando ele conquistou títulos pelo Fluminense, né? Ele conquistou o vice-campeonato da Sul-Americana. Ele estava presente no título de 2010, 2012, né? E o que você acha aí? Você acha que ele vai reviver esses dias de glória? Bom, eu acredito que, relacionado à torcida tricolor, a felicidade seja por conta dos números que ele tem pela sua passagem pelo Fluminense. Ele é um dos maiores artilheiros da história do tricolor, então acredito que a euforia ela tem a sua base fundamentada. Agora, avaliando o cenário futebolístico, o Fred ele volta de algumas contusões nos seus últimos clubes, como o Atlético Mineiro, como o Cruzeiro, e tudo vai depender da forma física que ele chega no Fluminense. Na sua primeira passagem pelo tricolor, o Fluminense tinha um plantel muito bom, né, de bastante jogadores em alta performance, e o que vai dizer se ele vai realmente render o esperado é como o Fluminense vai retornar pós essa pandemia. Estava vindo numa boa evolução no início do ano com o Odair Helma, e se o Fluminense continuar nessa mesma pegada, eu acredito que pode ser que ele volte bem, até pela identificação que ele também tem com o clube. Então eu acredito que pode ser sim, dependendo da condição física, uma boa contratação para o Fluminense e para ele também como jogador. Mas tipo assim, vamos analisar agora o Fred dentro de campo. Quando ele jogava no Fluminense naquela época, em 2012, que foi acho que foi o último ano dele de conquistas no Fluminense, o Fluminense ele jogava muito ainda aquele padrão de jogo do Abel. Vamos jogar ou um pouco centralizado, mas a bola tem que chegar para o centroavante finalizar. A gente sabe que o Fred, até as pessoas brincam que ele é um cone, né? Embora ele tenha cheiro de gol, ele tenha faro de gol, e realmente ele é um baita de um artilheiro, mas ele não mesmo quando era mais novo e principalmente agora estando mais velho, ele não é aquele jogador versátil, um pivô, como a gente tem aí com o Gabriel Jesus, até o próprio Guerreiro, né, que faz essa função de pivô muito bem. O time que contratá-lo vai ter que jogar a bola para ele, né, assim, estilo Romário, né? Só que Romário era Romário, né? Mas enfim, acha que o estilo do jogo, porque o Odair Helma, né, se você reparar bem na época do Inter, o Inter ele nunca jogou em função do centroavante, né? O time do Inter ele sempre teve que rodar ali, né? Nada de jogador fixo pelo lado, sempre tinha trocas e tal. Esse não é o estilo do Odair. Vai ser um problema para ele vai ter que aprender a ser mais versátil, sair da área e ajudar o time a jogar, ou o Odair vai ter que se enquadrar ao estilo dele? O que você acha que o Odair Helma vai fazer aí com o Dom Fredon? Bom, eu acredito que é aquela dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, né? Um bom jogador em seu elenco. Eu acredito que o Fred, pela história que ele tem com o Fluminense, ele não vai ter muito problema com a adaptação com o clube em si.
Mas eu acredito que terá sim que mudar algumas características do time em campo, da forma que joga. Como a sua primeira passagem, né, o clube jogava em função do Fred, em função dele fazer gols. E eu acredito que a adaptação para que ele jogue como o 9 que a torcida espera, seja novamente jogando em função dele. Então eu acredito que o Odair, ele é um técnico novo, é um técnico que entende de futebol, e eu tenho certeza que ele vai conseguir encaixar de alguma forma o Fred nesse grupo que ele está formando, nesse elenco que ele está colocando em campo para jogar, para realmente ter tido bons resultados. O Fluminense tem tido uma boa desenvoltura, mas infelizmente nós sabemos que o futebol carioca ele não é um parâmetro para o futebol nacional, né? Por enfrentar clubes muito menores, né? Com elencos bem limitados, né? Então eu acredito sim que, para mim, o pior problema pode ser a condição física do Fred. Se ele estiver bem fisicamente, eu tenho certeza que o Odair Helma vai achar um jeito de colocar o Fred para jogar e ele fazer o que a torcida espera dele, né? Gols. Particularmente, eu vou discordar um pouco de você. Eu não acho que o Odair ele vai mudar agora o estilo de jogo dele para um jogador. Vamos analisar bem os nomes de destaque que o Fluminense tem agora. Ele tem o Ganso, ele tem o Nenê e agora tem o Fred. São 3 jogadores aí, embora tenham suas experiências a passar para os jovens, né, que o Fluminense tem que apostar por conta do pouco dinheiro. Só que a maioria dos jogadores do Fluminense são mais novos. Então ele tem que explorar essa velocidade. Se o Fluminense for jogar sempre o estilo do Helma, jogo mais em velocidade, mais versátil, né, girando mais a bola. Se toda jogada que o Fluminense tiver, ele tem que botar a bola na cabeça do Fred, né, ou no pé dele, enfim, vai ser um pouco complicado, porque depender só de um cara, hoje em dia você não vai muito longe nos jogos. Não tô dizendo que vai dar errado, que o Fred não vai mais fazer seus gols, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando de estilo de jogo. Ele vai ter que aprender a se enquadrar ao estilo, entendeu? Porque, o Nenê, a gente sabe que ele é mais velho e tal, mas ele se enquadrou a esse estilo de jogo do Helma e tá arrebentando no começo do ano. Tá fazendo gol a rodo, fez gol no Flamengo, no clássico, o Fluminense ganhou, né? Tá se destacando. O Ganso parece que ele não quer de jeito nenhum. O que tá acontecendo com ele? Não tá sendo muito utilizado, né? Quando o Odair precisa de um estilo de jogo onde ele precisa parar a bola e tocar a bola com calma e tal, para começar a distribuir, o Ganso ele é útil. Agora, quando o time precisa jogar em velocidade o tempo todo, com intensidade, o Ganso não é aproveitado. E o Nenê teve que se enquadrar isso aí, senão também ele ia ficar para trás, e tá dando certo. Eu acho que o Fred vai ter que se enquadrar esse estilo, senão ele simplesmente veio só para... que nem o Júlio César veio com o Flamengo. O Júlio César veio para se aposentar. O Fred também veio, mas acredito que ele ainda tem muita coisa para dar. Mas mudar o estilo de jogo do Fluminense, que tá dando certo nesse começo de temporada e que pode ser muito útil pro Fluminense fazer uma boa campanha no Brasileiro, mudar o estilo agora só por causa do Fred, eu acredito que não vai dar muito certo. Pode até ser, mas tem um outro aspecto que é também a questão do marketing, que isso traz para o Fluminense. Então, esse marketing ele pesa demais, ele tem um peso muito grande. Independente de outros aspectos, eu acredito que o marketing ele fale bastante, né? E nós conseguimos observar isso através da euforia que isso causou na torcida tricolor, né? Isso tem tido um peso muito grande. Então vai ser realmente uma dor de cabeça para o Odair, né, para que como ele vai conseguir administrar isso,
mas eu acredito sim que ele pode ainda dar resultados, mas tem também o aspecto da idade, que também pode atrapalhar um pouco, ele mudar um pouco o estilo dele de jogo, e a gente sabe que a idade vai chegando. O Fred não tem aquele biotipo como muitos jogadores tinham, como o Zé Roberto, que conseguiu se aposentar com 42 anos com uma forma física incontestável, né? Mas eu acredito que ele ainda consiga render não só dentro de campo, mas também no quesito de marketing para o clube tricolor. Sem falar, para a gente encerrar esse assunto, o Fluminense, só com a chegada dele, ele teve uma renda de R$800 mil, com novos sócios torcedores, com venda de camisa. E se ele realmente já der certo assim no começo, fazendo alguns gols, ajudando o Fluminense, eu acredito que realmente vai ajudar o Fluminense a crescer. Como você falou, o marketing dele ainda pesa muito, principalmente que ele é ídolo do Fluminense. Ele conquistou os títulos mais importantes, os últimos títulos mais importantes que o Fluminense teve, que foram os 2 brasileiros, 2010 e 2012. Então, realmente é uma jogada de marketing sensacional. Sempre trazer um ídolo que foi vitorioso, sempre é sensacional, mas também é um risco, porque se ele não render, ele já pode ser criticado, a torcida pode ser criticada. Se ele não se enquadrar no jogo do Odair, o próprio Odair pode se dar mal isso aí, né? Porque uns vão puxar pro lado dele, porque ele é ídolo, né? E o Odair é só mais um técnico que tá passando pelo Fluminense. Outros podem até ir pelo lado do Odair e criando aquela certa mágoa com o ídolo que deu tanta glória pro Fluminense há alguns anos atrás, né? Bom, galera, chegamos ao final do segundo bloco. Voltamos em 5 segundos para falar do retorno do futebol carioca. Estamos de volta para o último bloco do CRCast, para falar dessa vez agora da volta do futebol, porque os outros clubes, o Flamengo e os clubes menores, os clubes pequenos, estão querendo voltar logo para que entre caixa, né? Principalmente para os clubes pequenos que precisam desse dinheiro, mas está tendo um entrave aí com o Botafogo e o Fluminense, que não estão querendo voltar agora, né? Antes de eu opinar sobre isso aí, eu queria perguntar pro Wellington. Wellington, você acha que a gente deve voltar ao futebol carioca agora? Você acha que é o momento certo? Você acha que dá para esperar mais um pouco? Você acha que com as medidas de prevenção dá para fazer? O que você acha a respeito disso aí? Bom, eu acredito que para o mundo do futebol isso é fundamental. Os clubes, eles vivem de jogos, vivem de conquistas, de público, renda. Tudo isso impacta na vida financeira do clube. Nós vemos isso através de demissões, de rescisões de contrato, entre outros aspectos. Porém, o nosso cenário ele não é muito favorável para a volta nesse momento. Eu, na minha concepção, acredito que deveria se esperar mais um pouquinho, até para ver como as coisas vão decorrer daqui por diante, com a reabertura de algumas situações, tipo shoppings, né? Para ver como a sociedade vai se comportar daqui por diante. Então, mesmo os jogos sem público, eu tenho meus pensamentos. Eu acredito que é um pouco complicado, até por questões de medidas de segurança. Que medidas vão ser tomadas? Como vai ser feita essa retomada dos jogos? Mesmo que não tenha público, mas como os jogadores vão estar preservados em jogos para que não ocorra nenhum risco de contaminação. Então, eu acredito que, particularmente, nesse momento não seria uma boa ideia. Mas, como um bom torcedor e aquele que gosta de ver um bom futebol, com certeza eu gostaria que voltasse agora, né? Mas dá para se aguardar mais um pouquinho. Eu também tenho essa linha de raciocínio aí. Eu acredito que dá para esperar mais um pouco, embora eu queira muito que o futebol volte. Não dá, porque a gente ainda tá, né, o pico
desse vírus ainda está subindo, não está caindo. E sobre as medidas de prevenção, é só você copiar o que está sendo feito na Itália, né, que eles vão começar a fazer, o que já está sendo feito na Alemanha, o que vai ser feito na Inglaterra. Então é como eu falei, é só copiar o que estão fazendo de bom, que vai dar certo de qualquer jeito. Só que para o nosso momento ainda não dá, porque o pico ainda está subindo, ele não está caindo, né? E, bom, até o presente momento que a gente está gravando ainda não caiu, né? Não chegou essa informação pra gente. Mas dá para esperar mais um pouquinho. Mas colocando isso para um âmbito mais a fundo, que é os clubes, eu acredito que, tipo assim, o Flamengo ele tá fazendo, embora ele tenha voltado sem a permissão da prefeitura, as medidas de prevenção que o Flamengo está fazendo são corretas, é para ser feita. Não deveria ter passado por cima da prefeitura, não estou dizendo isso. Mas as medidas de prevenção que o clube está tendo, principalmente depois da morte do massagista por conta disso, realmente está muito correta. Sobre a questão do Botafogo e do Fluminense, eu vou ser bem franco. Tá? Os botafoguenses e os tricolores vão ficar com raiva de mim agora. Mas eu acho que tem mais birra contra o Flamengo do que propriamente a não vontade de voltar. Ou então por questão até mesmo de salário. Como acho que o Fluminense ele não tá tão devedor quanto o Botafogo. Mas os dois clubes ainda têm coisas financeiras a resolver. E se o futebol voltar e a grana começar a entrar, acredito que eles vão ter que ser meio que obrigados. Pô, a grana tá entrando, a gente vai ter que pagar. Mas agora, com tudo parado, eles meio que têm essa desculpa. Não tô falando isso do clube em si. Tô falando das pessoas que estão lá dentro terem esse pensamento. Você pega o Carlos Augusto Montenegro, que é o diretor lá do Botafogo. As declarações dele é toda hora criticando o Flamengo. Então dá pra ver que isso é mais recalque contra o Flamengo do que propriamente a não vontade de querer jogar. Até porque, se eles não estão pensando em jogar agora, para que eles estão fazendo um esforço, principalmente com questões financeiras, de trazer o Touré, Yaya Touré, né? O Obimikel. Para quê? Se eles estão com problema financeiro, entendeu? Então acho que isso é mais por questão desse sentimento que os outros torcedores, as outras pessoas que não torcem pro Flamengo têm contra o Flamengo, do que propriamente essa preocupação humana. Não tô dizendo que ele não tenha, tá? Pelo amor de Deus. Mas as declarações dele mostram que é mais birra contra o Flamengo do que propriamente a não vontade, a preocupação com a vida humana, né? É, bem por aí. Até porque o mundo do futebol, para ele render, para ele existir, tem que haver futebol. Sem futebol não tem dinheiro, não tem renda, não tem como pagar salários, não tem como manter os funcionários. Então eu acredito que para os dirigentes de todos os clubes, eu acredito que é interessantíssimo a volta do futebol. Principalmente o mais rápido possível com a volta do público, para que a renda realmente recomece. Mas também tem a questão futebolística também, daquela questão de como parar o Flamengo, como jogar contra o Flamengo. Então eu acredito que tenha vários aspectos que envolvam esse assunto, essa recusa do Botafogo e do Fluminense de voltar ao futebol nesse momento. E sem falar também que porque não tem muito... se você falasse assim, eles não têm mais chance no Campeonato Carioca, por isso que eles estão desse jeito. Mas não, o Fluminense é líder do Grupo B da Taça Rio, já está praticamente classificado. E o Botafogo também tem chance, porque só está 2 pontos atrás do Boa Vista. E quando o futebol voltar, o Boa Vista já vai encarar o Flamengo de cara. Então isso pode ajudar até o próprio Botafogo. Então eu mantenho minha posição. Eu acho que é mais birra deles contra o Flamengo do que preocupação humana nesse caso. Agora, vamos supor, tem chance de classificar. Mas assim, para os nossos ouvintes, esse canal não é um canal clubista, apesar de eu já ter brincado, né, naquele vídeo do Fla-Flu e tal, e sempre dizer que meu clube do coração é o Fortaleza, mas o intuito desse canal realmente é ser imparcial, jogar as claras, né?
E isso também inclui a nossa opinião. Eu não acredito que Botafogo e Fluminense tenham chance de ganhar o título do Flamengo, jogando do jeito que está. Do Flamengo jogando do jeito que está jogando. Pode acontecer? Pode. Futebol é uma caixa de surpresa. Na hora do vamos ver, a pessoa, como eu falei, a pessoa no clássico, a pessoa dá o sangue, dá a raça. E eu já vi muito clube em clássico que tem time inferior ganhado que é superior. É aquele ditado, Davi contra Golias. Acontece. Mas usando a lógica, vendo o que cada um tá jogando, eu não vejo nenhum outro clube para ser campeão carioca do que o Flamengo. Então talvez isso também ajude a diretoria nesse tipo de pensamento, tá? E não adianta dizer que os jogadores não estão pensando em futebol, não estão querendo voltar. Estão, porque isso é a vida deles. Eles deram sangue e raça a vida inteira para poder sempre estar bem, jogar bem. Então não me venham dizer que eles não querem isso e aquilo outro. Isso é conversa fiada, tá? Isso não existe. Então realmente birra. Eu acredito realmente que seja birra deles e que o futebol deva voltar, mas também não agora. A gente vai esperar até agora, dá para esperar mais um pouco. E sobre essa questão até do próprio calendário que a gente está falando do Campeonato Carioca, com um atraso no Campeonato Brasileiro, com um atraso na Copa do Brasil, enfim, de todas as competições, talvez o Campeonato Carioca fique meio que em terceiro, quarto, quinto plano, né? Talvez, tipo assim, tem uma data que dá para colocar, joga o Carioca. Aí vem brasileiro com outras competições, papapá, tem uma data que sobrou, bota o Carioca. Eu não acredito que a gente vá primeiro disputar o Carioca para depois vir o brasileiro, até porque o brasileiro são 38 datas. E eu tenho certeza que não dá para terminar tudo nesse ano. Eles vão ter que emendar em janeiro. Não vai ter jeito. Eles vão ter que emendar até janeiro. Eles vão ter que dar o período de férias mais para frente. Vão ter que, enfim, vai atrasar tudo, não tem jeito. Mas também não dá para sacrificar os jogadores como se eles fossem máquinas, jogar de 48 em 48 horas, né? A não ser o Flamengo, nenhum outro time tem elenco para tal feito, né? Exatamente. Muitos têm falado do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito longo, de realmente ser utilizado parte de janeiro, se não todo janeiro, para se terminar essa competição. E realmente o momento que nós estamos vivendo é um momento muito atípico. Eu acredito que tenha pego todas as áreas, né, de surpresa, inclusive no mundo do futebol. Isso causou um impacto muito grande em todos os clubes. Então eu acredito que para o futebol em si, para os clubes, a volta imediata é fundamental. Porém, não se pode esquecer das medidas de segurança para que tudo transcorra da melhor forma possível, até porque os jogadores também são pessoas. São pessoas que trabalham, estão ali para tirar o seu sustento, então eles merecem essa preservação. É verdade, eu concordo contigo nisso aí, né? Dá para voltar, né? Com calma, com higienização, com medidas de prevenção, dá para voltar com muita calma. Agora é aquele ditado, o pessoal lá de cima que cuida dessa parte burocrática do futebol, eles estão correndo contra o tempo, porque tem dinheiro envolvido, tem prazo envolvido. Tem times que precisam terminar o campeonato para saber se vão jogar outras competições internacionais, se vão ser rebaixados. Então é uma série de coisas também. Não dá pra gente chegar aqui somente criticar e tacar pau nos caras, mas eles têm obrigações lá em cima, né? Embora o futebol seja um meio de entretenimento, as pessoas por trás, nos bastidores, elas têm prazos, elas têm protocolos, elas têm um monte de coisas para serem feitas. Não é simplesmente botar o pessoal para jogar e em volta não tem nada. Não é assim. Então, vamos com calma, dá para ir. A torcida dos clubes estão com os clubes, entendeu? Dá para fazer. Tem muito clube aí sendo ajudado pela torcida mesmo na pandemia, entendeu? É só fazer as coisas com calma, com serenidade, que tudo vai se resolver. Bom, galera, esse foi o nosso quadro de hoje, CRCast, nosso primeiro
programa, né, nesse formato podcast. Wellington, tem algumas observações finais? Faz propaganda aí do teu canal. Eu gostaria aqui de agradecer a todos que assistiram esse CRCast, né? Me sinto muito honrado, muito feliz de estar participando deste primeiro CRCast aqui do meu amigo Renato. É um canal que eu tenho acompanhado, embora seja meu amigo, eu tenho acompanhado bastante, tenho me mantido bastante informado sobre os assuntos através do canal dele. Então se inscrevam no canal porque vale a pena, curte aí, compartilha com seus amigos. E quem tiver interessado também é só acessar lá no YouTube também meu canal, Wellington Teberge, que você vai ter acesso aos meus conteúdos. E agradeço, me sinto muito honrado mesmo a meu amigo Renato aqui por ter me convidado e desejo ele muito sucesso nessa caminhada dele e que ele possa continuar crescendo cada vez mais neste caminho que ele está seguindo. Isso aí, mano. Obrigado. Não se esqueçam. Curte, se inscreve, compartilha, coloca nos comentários lá. Vamos continuar esse debate aí nos comentários, tá bom? Pode falar à vontade, que aqui não tem acepção não, tá? Se inscrevam no canal Wellington Teberge, assiste que você vai se sentir muito bem com as mensagens dele lá no YouTube, tá bom? A gente se vê até o próximo programa. Tio, larga o WhatsApp e vem pro YouTube.